todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um Evangelho no Lar. Juntos estarmos aqui reunidos é uma bênção que agradecemos a Deus essa oportunidade muito importante para a nossa vida, para a nossa família Prozebem, né? E para toda a humanidade. E assim, amados irmãos, sejam todos bem-vindos, recebam meu abraço fraterno a cada um de vocês, a minha gratidão por junto participarmos de mais um Evangelho no Lar. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. E assim, amados irmãos, vamos fazer a preparação do ambiente com o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. É a mensagem de número 91. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar ao próximo, relevando-lhe as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Muito linda essa mensagem, amados irmãos. E assim, amados irmãos, para mais uma tarde abençoada, que Deus permaneça conosco nesta tarde de muita luz e de muito amor. Quem quiser, olha, pode trazer a sua água para ser frutificada. É uma bênção a água frutificada em família, não é? Vamos lá juntos, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e sentimentos, mentalizar a imagem do divino amigo Jesus. Amado Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Que os benfeitores espirituais possam estar conosco, nos iluminando, nos inspirando a palavra. E que assim, amado Jesus, te agradecemos mais uma vez e pedimos que Deus, o nosso Pai, nos abençoe. Abençoe a cada um de nós, a nossa família e a toda a humanidade. Que assim seja. Muita luz e muita paz para todos nós durante todo este Evangelho que se inicia com muita luz e com muito amor. Que assim seja. O Evangelho da tarde de hoje, o que nós vamos refletir, está no Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava dizendo a si mesmo estas coisas: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Vamos assim, amados irmãos, fazer uma breve reflexão sobre esta linda parábola. A gente observa que a parábola do fariseu e do publicano, ele coloca em evidência os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. Ilustra também a maneira correta de orar. Não é? Esta parábola, ela é maravilhosa, ela é linda.
Conforme nos mostra a pequena parábola, tão pequena, mas tão grande em ensinamentos, Jesus contou, oravam na sinagoga um fariseu e um publicano. Agora vamos ver quem eram os fariseus, né? Os fariseus, eles formavam uma seita judaica mais prestigiada no tempo de Jesus, influente, dominadora e a que mais se salientava. Eram cumpridores das práticas exteriores e das cerimônias, além de hipócritas, inimigos das inovações, cheios de orgulho e excessivo amor ao domínio, indiferente às necessidades dos semelhantes. Costumavam ser indivíduos cultos, mas vaidosos no saber, mostravam-se autoritários e exigentes em relação às pessoas que lhes eram subordinadas. A religião para eles era uma aparência de virtudes. Eles tinham aversão aos publicanos, a quem consideravam desprezíveis, gananciosos, né, e cheios de mazelas, e porque tinham que pagar-lhes os impostos, quer dizer, os fariseus, eles não gostavam dos publicanos. Os publicanos, quem eram os publicanos? Vamos ver agora, né? Os publicanos eram os cobradores de impostos ou de tributos pelo domínio romano na Palestina e não representavam uma casta sacerdotal. O nome publicano estendeu-se mais tarde a todos aqueles que gerenciavam dinheiro público e aos agentes subalternos. Os judeus de destaque consideravam comprometedor ter intimidade com eles, quer dizer, as pessoas evitavam até falar com os publicanos, né? E a gente observa que esses tributos, eles eram destinados ao Império Romano, mas o publicano também cobrava um percentual para eles, né? E que impostos eram esses? Eram cobrados, observem, impostos sobre a propriedade, impostos sobre a pessoa adulta, taxas alfandegárias, estradas e fronteiras, né? Quer dizer, realmente, e eles eram judeus também. Então, nessa época, eram muitos tributos a serem pagos, muitos impostos, e deixavam realmente as pessoas não muito satisfeitas, não é? Então, além desses impostos, né, que eles pagavam, a gente observa também, nós observamos, que os publicanos, em tudo que eles determinavam essa taxa para eles receberem, propiciavam grande facilidade de ilicitamente adquirir fortuna, porque era uma taxa que eles cobravam, eles mesmos determinavam, né? E aí já não ficava muito bem visto pelos demais judeus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o templo, porque Jesus nos informa que 2 homens subiram ao templo para orar, né? O templo do encontro do fariseu e do publicano é entendido como local sagrado destinado às práticas religiosas. É um local de louvor, de agradecimento, de súplicas dirigidas a Deus. E sempre visto como um local de oração, né? A gente vê o templo, que pode ser um santuário, uma igreja, né? Um mosteiro, um convento, uma basílica. Então, é um templo de pedra, né, físico, que aquelas pessoas vão até lá para orarem, né? É sempre visto como um local de oração. Agora, o templo, como outro significado, esse templo nós falamos do significado objetivo. O templo, no significado subjetivo, ele indica o centro ou a essência das nossas intenções, das nossas reflexões íntimas e autênticas, onde trazemos gravados nossos sonhos e ideias. A nossa essência também chama-se templo, né? O Espiritismo ensina que, à medida que evoluímos, santificamos também este templo íntimo, né? Aperfeiçoando sentimentos, pensamentos,
palavras e ações. Tudo isso vai nos ajudando, meus irmãos. Então, no templo, o fariseu reconhece em si somente qualidades boas e a sua prece é uma acusação aos outros. A gente observa isso, né? Até ao pobre publicano, que lá estava rogando ao Senhor o perdão de suas faltas. Já o publicano, ele conhece os seus defeitos, sabe que é pecador e tampouco ele ousa levantar os olhos para o céu, limitando-se a bater no peito e a dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha só a posição do publicano. Então, a postura do fariseu traz ensinamentos e exemplos importantes para as nossas vidas. Porquanto devemos ter a vigilância para não nos julgarmos melhores que os outros, por ocuparmos posição de destaque no meio social ou profissional em que estamos inseridos. Né? Olha só, não julgarmos melhores do que os outros. A personalidade orgulhosa e vaidosa do fariseu revela também preconceito e discriminação quando se compara ao publicano. Então, trata-se de um religioso distanciado do seu papel de orientador espiritual. Percebe-se que o seu foco de interesse não era a difusão e vivência, né, da palavra de Deus, mas as manifestações de culto externo. Né? Tanto que eles iam até lá, se posicionavam em pé e falavam, rezavam em voz alta. Então, o fariseu, ele não proferiu uma prece propriamente dita, mas uma vaidosa autolouvação, né? Como ele faz, olha, ele diz assim, ele reconhece somente qualidades boas e fala em voz alta, porque naquela época, nas sinagogas, eles rezavam dessa postura, desse jeito, né, meus irmãos? Vamos dar continuidade. Já o publicano, ele mantinha-se numa posição de humilde, respeito, e de longe ao se dirigir em prece a Deus, ele já ficava ali contido, né? Com aquela serenidade muito grande. Então, Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa, né? Porque além da atitude humilde, o publicano ele demonstra que conhece os seus defeitos. Né? Sabe que ele é pecador, daí nem ousar levantar os olhos para o céu. Ele reconhece. E então, o que a gente observa aqui? A humildade. Né? A humildade é a mais difícil das virtudes a ser conquistada no mundo atual, que é governado pelo materialismo, enfatiza o orgulho e a vaidade. Então, para sermos humildes, temos que educar a alma, né? De modo que a ação de cada dia nos favoreça um exame do nosso comportamento, trabalhando a nossa reforma íntima, com vigilância e oração, procurando pôr em prática todo o bem que pudermos, né? Onde está a humildade, a disposição para servir. A posição de pé indica o quê? A forma de demonstrar respeito comum entre os religiosos da antiguidade. Realmente eles oravam desse jeito, né? Mas se nós observarmos, na verdade, o que mais importa a Deus é a nossa postura íntima. Como nós estamos orando, com humildade, com amor, com sinceridade. Não é? Então, a maneira correta de orar deve ser revestida de humildade, tal como agiu o publicano, e não com orgulho, como fez o fariseu, meus irmãos. A prece é um recurso divino, em nosso benefício. Então, não basta orar. É preciso saber como nos dirigir ao Pai, sintonizando com a falange de espíritos superiores, que agindo em seu nome, nos concede o necessário conforto moral para enfrentar as dificuldades e desafios inerentes ao processo ascensional.
Então, o objetivo da prece, ela consiste em elevar a nossa alma a Deus. Então, a nossa postura tem que ser de humildade, de sinceridade. Olha, Senhor, é assim que eu me encontro, mas eu te peço, te rogo se for para o meu bem. Não é isso? Então, estudemos as seguintes palavras de Jesus. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Né? Então, o que significa? Entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ou seja, entra em comunhão com a tua própria essência e ora a teu Pai, que vê o que está oculto, isto é, vê a tua intenção na prece, né? Vê a tua comunhão sincera, a tua fé. E Ele te recompensará, cobrindo de energias amorosas que estarão alimentando a tua essência de amor. Então é a nossa sinceridade. Senhor, tende misericórdia de mim. Nesse momento, sendo sincero, sendo sincera, cada um de nós, né? Então, em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, tem vigiai e orai. E aí Mateus vai nos explicar. A vigilância é necessária. Eu achei tão interessante essa parte. Aí ele diz assim, a vigilância é uma observação amorosa de nós mesmos, para que nos conciliemos com os nossos adversários internos, fazendo-os nossos amigos. Essa postura nos tornará autoconscientes a respeito das tendências que nos prejudicam, de modo a poder transformá-las gradativamente, né? Após essa autorreflexão, com o coração asserenado, é que entraremos em oração para obtermos as forças necessárias para superá-las. Então, a gente observa aqui a importância da prece, né? Quando estivermos orando, nessa vigilância de mantermos, de nos auto-observarmos e vermos as nossas imperfeições, dizendo, ô Senhor, eu estou tentando me melhorar. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer, para eu fazer a minha reforma íntima. Gradativamente, nós chegaremos lá, com fé em Deus. E assim, nossos irmãos, nós chegamos a uma conclusão, né? Os ensinamentos dessa parábola, ela trabalha a humildade, sermos humildes, né? Uns com os outros, diante da vida. Não importa o que temos, tudo é passageiro, mas o que realmente somos é o que importa, não é isso? Então, a humildade permite que cada um faça de si mesmo uma justa apreciação, reconhecendo suas culpas e imperfeições. Não se deve julgar-se superior aos demais, a ninguém. Somos todos irmãos, cada um com suas dificuldades. Daí nos acolhermos uns aos outros e compreendermos, né? Trabalharmos dentro de nós esse orgulho, né? Que é muito prejudicial a gente, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? E Deus ouve as nossas preces, mas é importante que estejamos sintonizados com os benfeitores espirituais, com a falange dos espíritos amigos, conselheiros, protetores. Nessa sintonia de amor e de luz, alcançaremos sim, né? Se for de acordo com a vontade do Pai, que se realize e for para o nosso bem, tudo chegará para nós. Mas é preciso que estejamos, né, conectados com o bem, fazendo o bem. E assim, meus irmãos, todos esses ensinamentos nós adquirimos no estudo aprofundado da doutrina espírita, no módulo 3, ensinos por parábolas, né? No roteiro 6, nós temos o fariseu publicano, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 3, e também lá nos demais itens fala
falam os outros itens sobre a eficácia da prece, a importância de louvar, pedir e agradecer a Deus, que é muito importante iniciarmos uma prece louvando, agradecendo e aí depois fazendo os nossos pedidos. Mas é muito importante louvar e agradecer. E assim, amados irmãos, vamos agora fazer a nossa prece, finalizando as nossas reflexões. E hoje, em homenagem, nós estamos no mês de agosto, né? Em homenagem ao nosso benfeitor espiritual, nosso patrono da casa, Bezerra de Menezes, nós vamos rezar orar um pequeno trecho da sua oração de Bezerra de Menezes, do nosso benfeitor espiritual. E assim, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e sentimentos, agradecendo a Deus por esta oportunidade do Evangelho no Lar, agradecendo ao Mestre amado Jesus, aos benfeitores que aqui estiveram, nos inspirando, nos iluminando a palavra. Vamos agora fazer esse pequeno trecho da oração do nosso amado, em homenagem a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça conosco. Que sejamos sempre esse instrumento da tua luz e da tua paz. Louvado seja Deus, ontem, hoje e sempre, para sempre seja louvado. Muita luz e muita paz para todos nós.